Olá pessoal, essa é a terceira aula referente ao sistema digestório e nela nós vamos falar da anatomia do estômago, do intestino delgado e do intestino grosso. Com ela nós terminamos o tubo digestório e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre alguns órgãos anexos que ainda não foram vistos. Espero que vocês aproveitem o material. Bom, chegamos então no estômago. Olha o que vejam como eu vejo uma serosa aqui, ó, o peritônio envolvendo o meu estômago. Então, aqui está o peritônio. Ó, aqui eu tenho o estômago, o finalzinho do esôfago, ó, desembocando no estômago. E o seguinte, a região de transição entre o esôfago e o estômago é conhecida como cárdia, quando a gente olha aqui por fora, porque fica muito próximo do coração. O estômago vai ser subdividido, né? Então, essa região de transição aqui, cárdia. Bom, o estômago vai ser subdividido em fundo, por incrível que pareça, o fundo é a parte mais alta do estômago, a parte superior, tá? Essa parte aqui é o fundo, tá? O corpo, que é a parte mais central, e essa região final aqui, até essa regiãozinha daqui para frente não é mais estômago, já é duodeno, a primeira porção do intestino delgado, a gente chama de parte pilórica. A parte pilórica, ó, que é isso aqui tudo, é subdividido em antro pilórico e canal pilórico. No canal pilórico, nós vamos encontrar uma válvula, um esfíncter, uma válvula forte que fica fechada e vai se abrindo aos poucos. Essa estrutura a gente chama de esfíncter pilórico. É uma válvulazinha que se fecha, ó, e que se abre, né? O conteúdo, você se alimentou, o conteúdo chegou no estômago. O estômago fica se contraindo, né? Para misturar esse alimento. Professor, o estômago se contrai? Sim, é muscular. Ó. Eu tenho fibras aqui longitudinais, eu tenho fibras circulares e eu tenho fibras oblíquas ainda, segue no sentido oblíquo. Então, o estômago ele se contrai para misturar o conteúdo e ele se contrai também para fazer uma bomba de propulsão e conseguir jogar esse conteúdo lá para o duodeno. Só que quando ele vai jogar o conteúdo para o duodeno, esse esfíncter pilórico se abre e quando ele se abre, o conteúdo, né, já parcialmente digerido passa para o duodeno para continuar a digestão e a absorção, porque até ocorre alguma absorção no estômago, mas ela é pequena, tá? Não é igual. Grande absorção mesmo é duodeno. Bom, essa parte anterior a gente chama de parede anterior, que vocês estão vendo, e a parte posterior lá de trás seria a parede posterior. O estômago ainda tem, ó, uma grande curvatura ou curvatura maior e uma pequena curvatura, né, ou curvatura menor. Curvatura menor é o nome que está na nómina, né, curvatura maior também. Bom, o que mais que nós vemos? Existe uma incisura aqui entre o fundo gástrico e o esôfago, conhecida como incisura cárdica. Na verdade, o nome dela é incisura cárdica, mas ela é muito mais conhecida como ângulo de His. Tá? O ângulo de His, esse ângulozinho aqui. E ainda existe uma outra incisurinha aqui, menos conhecida, que é chamada de incisura angular, porque forma um ângulo aqui nessa região. Bom, observando o estômago internamente, molhar um pouquinho aqui, me hidratar um pouquinho aqui. Observando o estômago internamente, eu vejo que o estômago ele não é a mucosa do estômago ela não é lisinha, ela é toda preguiada, né? Essas pregas todas servem para aumentar a área de contato, aumentar o volume de tecido, né? Professor, eu não entendi. Bom, imagina quando você pega uma cortina, que a cortina ela tá, né? A gente encolheu a cortina, ela tá pequenininha. Se você esticar, não tem muito tecido em um pequeno espaço, a mesma coisa ali. Se eu pegar e esticar essa mucosa, eu tenho muito tecido em uma região pequenininha porque ele é todo preguiado, então a gente vai chamar essas pregas de pregas gástricas. Galera, vale lembrar uma situação interessante. O estômago, né, por natureza, ele produz um ácido chamado de ácido clorídrico, o HCl. Inclusive, quando a gente quer inibir essa produção, a gente utiliza os inibidores de bombas de próton, né? Por quê? Porque daí ele inibe a liberação do hidrogênio lá no estômago e, consequentemente, se eu não tenho H, eu não tenho HCl, eu não tenho ácido clorídrico, né? Eu tirei o hidrogênio, né? Ficou só o Cl, né? O cloreto, e aí não é o ácido enfim, clorídrico, né? Porque daí eu mudei a estrutura química dele. Bom, ou não deixei que ele se formasse, pelo menos, né? Mas vejam, a mucosa do estômago, né, produz um muco que acaba sendo protetor
né? E o estômago consegue viver bem em condição normal, quando ele não está inflamado, né? Ou algo do tipo, com esse meio ácido, mas o esôfago não, tá? O esôfago não está preparado. Então existe aqui uma transição abrupta, ó, da mucosa do esôfago para o estômago. Às vezes essa transição de mucosa está exatamente na transição entre o esôfago e o estômago. Às vezes ela pode estar um pouco mais em cima e às vezes ela pode estar um pouco mais embaixo. Essa transição da mucosa é conhecida como linha Z de zigue-zague. E vale lembrar o seguinte, nessa região aqui, ó, da cárdia, nessa transição esôfago-gástrica, tá? Existe um esfíncter, uma válvula, que ela não é anatômica. A gente não vê e não toca, assim como o esfíncter pilórico, que é anatômico, eu vejo, eu palpo. Mas ela é fisiológica, ela é funcional. Isso significa que quando o estômago se enche, essa válvula aqui se fecha e não permite que o conteúdo que chegou até o estômago retorne para o esôfago. Caso contrário, eu vou ter um refluxo gastroesofágico. E por que esse refluxo ele acaba sendo uma condição importante, merecedora de atenção? Porque quando retorna conteúdo do estômago para o esôfago, esse ácido clorídrico sobe junto, né? Porque está tudo misturado. E esse ácido ele irrita o esôfago, ele corrói, ele gera dor, incômodo, e isso pode ir alterando a anatomia e fisiologia do esôfago. Tá? Ou seja, eu posso gerar um processo patológico ali se eu não é, tratar essa condição. Então, nem todo mundo tem, mas muitas vezes essa válvula que existe aqui, o esfíncter inferior do esôfago, que ele é fisiológico, ele não é anatômico, eu não consigo palpá-lo, mas ele existe, ele deixa o conteúdo que chegou no estômago retornar para o esôfago. A gente chama essa condição de refluxo gastroesofágico. Aí tem tratamento clínico, tem tratamento mudança de estilo de vida, tratamento medicamentoso, mudança de estilo de vida e tratamento cirúrgico também. Aí quem vai avaliar vai ser o gastro, né? Quando que utiliza um, quando que utiliza outro, quando que associa esses tratamentos, mas só para vocês entenderem, né, direitinho do que se trata. Bom, chegamos então no intestino delgado. Se a função do estômago era principalmente digestão, né, embora a absorção lá no estômago é muito pequena, a função do intestino delgado é digestão e absorção de nutrientes. Tá? A primeira porção do intestino delgado é o duodeno. Ó, percebam, notem que aqui está o finalzinho do estômago. Ó. Aqui está o esfíncter pilórico. Do esfíncter pilórico para trás, né, proximal em relação a ele, estômago. Do esfíncter pilórico para frente, ou seja, distal em relação a ele, né, nós temos o duodeno. O duodeno, que é essa primeira porção do intestino delgado aqui, que tem um formato de letra C, ele está aderido à cabeça do pâncreas. Tá? Então, essa estrutura que eu vejo aqui é a cabeça do pâncreas, depois eu vou falar de pâncreas. O duodeno, tá? Ele tem em torno de 25 centímetros, 12 dedos, por isso duodeno, 12 polegadas. Ele vai ser constituído por uma porção superior, que é conhecida como ampola, tá? Uma porção inferior, que é a porção descendente, uma porção uma porção inferior, não, perdão, uma segunda porção, que é a porção descendente, uma terceira porção, que é conhecida como porção horizontal, porque segue um sentido quase que horizontal, alguns chamam de porção transversa também, e a quarta porção e última, que é uma porção ascendente, porque ela está subindo. O que acontece? Depois dessa quarta porção, né, ou seja, quando termina o duodeno, ele faz uma curva abrupta para baixo, porque existe um músculo que suspende, né, tem um ligamento também, músculo que suspende o duodeno, chamado de músculo suspensor do duodeno. E quando isso acontece aqui, eu formo essa curvatura conhecida como flexura duodeno jejunal. Eu falo em flexura duodeno jejunal, mas provavelmente vocês nunca vão ouvir falar dessa forma, é mais conhecida pelo epônimo dela, que é o ângulo de Treitz. Tá? Por que essa flexura duodeno jejunal é importante? A flexura duodeno jejunal, ela forma a transição entre a parte alta e parte baixa do sistema digestório. Se eu tiver uma hemorragia digestiva, se for no esôfago, se for no estômago, se for no duodeno, por exemplo, ela ocorre antes do ângulo de Treitz. Eu digo que é uma hemorragia digestiva alta. Se for, por exemplo, no jejum, que é a próxima porção do intestino delgado, se for no ilho, se for no colo, intestino grosso, eu digo que é hemorragia digestiva baixa.
Então vejam, essa transição se dá aqui na flexura do duodeno jejunal, ou seja, no ângulo de Treitz. Uma outra informação importante é o seguinte, quando eu falo intestino delgado, né, em jejum, em ilho, o ponto fixo, a alça fixa, a alça que é menos móvel, tá? A porção menos móvel do intestino é esse ângulo de Treitz, aqui a flexura do duodeno jejunal. Isso é importante porque quando você vai inspecionar um intestino, né, por exemplo, em uma cirurgia, você tem que encontrar essa alça fixa para depois ir encontrando e seguindo, né, todo o caminho, porque são vários metros de intestino, né? Intestino delgado, alguns autores colocam que tem 4 metros, outros 5 metros, outros 6 metros, mas são metros de intestino delgado, e você precisa achar um ponto inicial, normalmente a alça fixa, né? Essa flexura do duodeno jejunal, o ângulo de Treitz. No duodeno, tá? Voltei aqui para o duodeno, eu vou ter uma abertura que eu vou explicar depois para vocês, e a partir dessa abertura aqui, que é a papila maior do duodeno, não precisa anotar aqui porque depois tem slide para isso, eu vou ter a chegada da bile vindo lá da vesícula biliar e do fígado, e do suco pancreático vindo lá do pâncreas. Um pouquinho mais à frente eu explico isso para vocês. Ó, tá aqui o músculo suspensor do duodeno, ó, suspendendo o duodeno e formando ali aquela flexura do duodeno jejunal que eu expliquei já para vocês. Bom, jejum e ilho. Turma, aqui terminou, ó, aqui está o duodeno, aqui terminou o duodeno, né? Flexura do duodeno jejunal, o ângulo de Treitz. Daqui para frente eu tenho jejuno e uma outra parte é o ilho, a parte final. Pessoal, mas onde é que acaba o jejuno e onde começa o ilho? Bom, na endoscopia digestiva é possível observar, mas aqui na anatomia, olhando externamente, é mais difícil. O que eu digo é o seguinte, olha, o intestino delgado tem alguns metros, 4, 5, 6 metros, depende, varia de autor para autor, né? Mais ou menos isso. Primeira porção é duodeno, vai ter em torno de 25 centímetros, né? 12 dedos. A segunda porção é o jejuno, que corresponde a 2/5 do delgado, ou seja, 2/5 do que eu tenho aqui, ó, se eu dividir isso aqui tudo em 5 partes, os 2 primeiros quintos aqui, tirando o duodeno, é jejuno. E os 3 últimos quintos, né, que sobraram antes de chegar aqui no seco, é ilho. Inclusive, jejuno é conhecido assim porque muitas vezes no cadáver o jejum está vazio. E eles chamam de jejuno como se o paciente estivesse em jejum. Tá? Bom, o jejum é o órgão em que mais faz a absorção de nutrientes, né? E principalmente a forte absorção está aqui na região proximal, a região mais inicial do jejum. Vale lembrar que todo o intestino delgado, né, é extremamente irrigado, chega muito sangue no intestino delgado, porque daí muitas veias drenam o intestino delgado e, consequentemente, com essa drenagem chegam os nutrientes na nossa corrente sanguínea. Depois eu falo um pouquinho para vocês do sistema porta-hepático. Bom, então eu tenho o jejuno, né, órgão de digestão e absorção de nutrientes, e o ilho também rola absorção. Só que aqui no final do ilho, né, a gente absorveu muita coisa. O que chega aqui no final do ilho é quase que já tem aspecto de fezes, só que ainda são muito líquidas, né? Porque o intestino grosso vai desidratar, vai catar, vai coletar muito líquido dessas fezes aí para a gente não jogar líquido fora. Diariamente, cerca de 8,9 litros de líquidos caem no nosso sistema digestório, turma. Saliva, lágrimas, muco produzido pelo esôfago, pelos brônquios, pela traqueia, muco produzido no estômago, né? E as secreções, né? O suco gástrico, os sucos entéricos, bile, suco pancreático, a água que a gente ingere, né? O alimento que a gente ingere que também contém água, tudo isso dá em torno de 8,9 litros. Só que a gente joga fora nas fezes em torno de 100 ml, tá? Claro que a gente joga bastante na urina, né, suor, né, transpiração de forma geral, mas nas fezes, tirando quando você está com diarreia, né, porque daí o teu corpo está tentando se livrar de algo que ele entende que está te fazendo mal, a gente joga pouco líquido fora, a gente reabsorve, a gente reaproveita esse líquido. Então aqui o intestino grosso vai reabsorver muito líquido e as bactérias que vivem ali vão ajudar a produzir algumas vitaminas que a gente precisa. Tá? Bom, aqui, né, como eu falei, o jejuno e lá no finalzinho o ilho, tudo isso aqui a gente chama de intestino
delgado, né, juntamente com o duodeno. Aqui no finalzinho do ilho, ó, nós encontramos já o seco, que é a primeira porção do intestino grosso, eu vou falar logo na sequência, e o ilho desemboca no seco formando essa pequena papila que a gente chama de papila. A papila ileal, que eu estava falando no slide anterior, mas cortou. Mas fiquem tranquilos que nesse slide agora eu explico direitinho para vocês sobre a papila ileal. Chegamos então no intestino grosso. O intestino grosso, né, que também muitas vezes é conhecido como colo, por isso que eu coloquei aqui. Professor, é colo ou colon? Tá? O certo mesmo em português, né, a tradução é colo, né, é abdômen, mas muitos vão chamar de colon, abdômen, tá? Pela língua, né? Por causa do latim, mas tanto faz, então colo ou colon. Mas em geral, tá? Na prática médica, quando se fala em intestino, normalmente está falando de intestino delgado, tá? Porque o médico, quando estiver falando de intestino grosso, ele vai falar do colo, ou vai falar do seco, ou vai falar do reto. Ah, é no reto, é no colo, é no seco. Agora, se for no intestino, essa lesão é no intestino. Opa, já pensa que é delgado, porque o correto é intestino delgado e intestino grosso, mas uma coisa é o que está lá descrito, né? Outra coisa é como as pessoas acabam utilizando no dia a dia. Bom, o intestino grosso, tá aqui, ó, ele recebe, né, o conteúdo aqui do ilho terminal, né, finalzinho do ilho, ele vai ser constituído pela primeira porção, que é a parte mais dilatada do intestino grosso, vai estar aqui na fossa ilíaca direita, né, a gente vai chamar de seco, alguns falam seco, tanto faz, tá? O seco, depois, ó, do seco parte subindo aqui do lado direito do abdômen, o intestino, uma porção do colo ó, que está subindo, a gente chama de colo ascendente, a papila ileal que eu tinha falado anteriormente. Essa papila ileal nada mais é do que uma elevaçãozinha que o ilho faz quando ele entra aqui no seco para desembocar no seco. Vale lembrar que nessa papila ileal existe uma válvulazinha conhecida como válvula ilho-secal, e essa válvula permite que o conteúdo passe do ilho para o seco, mas normalmente não permite que o conteúdo retorne. Né? Por quê? Porque o fluxo tem que ser unidirecional. Bom, do seco, eu tenho a porção do intestino que está subindo, a gente chama de colo ascendente, está do lado direito do abdômen. Esse colo ascendente ele faz uma curva abrupta aqui ó, e segue para o lado, lá para o lado esquerdo no sentido transversal. Essa curva que ele faz, né, abrupta, a gente chama de flexura direita do colo. Como mantém íntima relação com o fígado, ela é mais conhecida como flexura hepática. Aí o intestino segue um sentido transverso, que a gente vai chamar de colo transverso, e do lado esquerdo do fígado, ele faz do lado esquerdo, perdão, do abdômen, esse colo transverso, ó, que segue um sentido transverso, ele foi cortado aqui só para a gente ver a anatomia interna, mas não se preocupe, esse colo transverso ele faz uma curvatura abrupta para baixo, forma mais uma flexura aqui, é a flexura esquerda do colo. Como ela mantém íntimo contato com o baço, ela vai ser conhecida como flexura esplênica, porque baço, né, espleno é baço, então flexura esquerda do colo ou flexura esplênica. E esse conteúdo, ele vai, ou melhor, esse intestino vai descer aqui, né, no lado esquerdo, formando o colo descendente. Notem, ó, que esse colo descendente ele segue com uma curva e aí muda de nome. A gente chama esse colo aqui de colo sigmoide. A gente chama de colo sigmoide. E o colo sigmoide, ele vai desembocar ó, nessa porção final aqui do intestino grosso, que a gente vai chamar de reto. Então aqui nós temos o reto. Bom, vale lembrar que todo o intestino, e no final do reto, o ânus, né? Vale lembrar que em todo o intestino delgado, nós tínhamos várias elevações na mucosa. Ah, professora, eram as pregas gástricas. Não, pregas gástricas no estômago, no intestino delgado, vilosidades. E nas vilosidades, as elevações da mucosa do intestino delgado, nós temos as microvilosidades, que são as vilosidades das vilosidades, só que elas são microscópicas. É lá nessas microvilosidades que ocorre a absorção, né, dos nutrientes. No intestino grosso, eu também tenho essas vilosidades com microvilosidades, até o final do sigmoide. No reto já acabaram essas vilosidades, o reto é lisinho. Bom, notem que
O intestino grosso, ele não é esticadinho, ele é todo saculadinho. É como se a gente pegasse um saquinho assim, ó, e diminuísse ele. Ele é mais curtinho, né? Ele tem em torno de 1,5 m o intestino grosso, mas ó, ele é todo saculadinho. Por quê? Porque ao redor do intestino grosso, tá? Do seco, do colo ascendente, do colo transverso, do descendente, do sigmoide, eu tenho, no reto já não vale mais. Eu tenho 3 faixas músculo-fibrosas que nós vamos chamar de tênias do colo. Essas tênias do colo, ó, que eu vou apresentar, tem as preguinhas semilunares, mas eu já vou explicar melhor para vocês. Já falo também do apêndice epiploico. Vamos falar primeiro das tênias do colo. Essas tênias do colo, bom, já entrou primeiro o apêndice, mas mesmo assim eu quero falar primeiro das tênias. Essas 3 tênias do colo que eu vejo aqui, ó, uma aqui, outra aqui, outra aqui, são essas faixinhas aqui, ó, que seguem, ó, e que acompanham o intestino grosso. Essas tênias, como elas são um pouco mais curtas do que o intestino grosso, vamos botar assim, ó, o intestino grosso tem 1,5 m, mas as tênias são um pouquinho mais curtas. Elas encurtam o intestino grosso, por isso que ele forma essas saculações. Então ele é todo saculadinho e forma também essas pregas semilunares que nós vemos internamente. Olha daqui que vem. O que são esses apêndices epiploicos? São pequenos apêndicezinhos de tecido adiposo de gordura que ficam presos no intestino grosso. Recebe esse nome, apêndices epiploicos. E aqui no seco, né, nós temos, ó, no ponto de encontro das tênias, na confluência das tênias do colo, nós encontramos um apêndicezinho que fica preso, conhecido como apêndice vermiforme. Esse é o nome correto. Muitas vezes vão chamar simplesmente de apêndice ou de apêndice secal. Esse apêndice secal, ou apêndice vermiforme, ou simplesmente apêndice, é uma estruturinha em fundo de saco. Ó, ele tem uma abertura, ele se abre para o seco, mas aqui o final dele é cego, é fechado, ó. E ele vai ser rico em células imunológicas, tá? Ele é rico em tecido linfático associado à mucosa, o chamado malte lá. Bom, tecido linfático associado à mucosa. O que é importante a gente saber? Que esse apêndice ele pode inflamar, tá, em diferentes fases da vida. E essa inflamação, esse processo inflamatório, ele vai ser conhecido como apendicite. Existem diferentes motivos para apendicite. Hiperplasia linfática, ou seja, eu estou com algum processo inflamatório e esse apêndice inchou, porque daí eu tive um aumento lá, né, nesse tecido linfático associado à mucosa, e esse inchaço obstrui, dificulta, né, a irrigação e a drenagem dele, porque tem uma artériazinha chegando até ele que é chamada de artéria apendicular. Esse processo inflamatório no apêndice pode gerar uma isquemia nele e ele se romper. E se ele romper, extravasa fezes que são extremamente contaminadas, né, cheias de bactéria na cavidade abdominal e é uma condição merecedora de muita atenção. Outro motivo, um fecalito, fezes que petrificam dentro do apêndice geram um processo inflamatório. Um outro motivo, tumor, um tumor no próprio apêndice. Bom, não é o mais comum, né, o tumor. A sequência é hiperplasia linfóide, depois fecalito e depois tumor. Mas, generalizando, esses processos inflamatórios, eles vão cursar muitas vezes com dor e tudo mais, né? E o paciente tem que, na grande maioria das vezes, retirar, né? Ou melhor, o cirurgião tem que retirar esse apêndice, fazer uma apendicectomia. Ele sutura essa região aqui, né, retira o apêndice, né, corta aqui, sutura, dá uns pontinhos nessa região para fechar e liga, né, lembrando que na anatomia ou na medicina, ligar não é juntar, é o contrário, é interromper, ele liga, interrompe as artérias, né, ou melhor, nesse caso, a artéria apendicular, essa artéria aqui que é um ramo da ileocólica, que é um ramo da mesentérica superior, que é um ramo da aorta, mas enfim, a gente não vai entrar tanto nesse mérito, né, isso é mais topografia de abdômen. Mas vejam, e aí a apendicectomia, ela, né, é a cirurgia de retirada desse apêndice por um processo inflamatório que ele formou. E por que tem que tirar? Porque se não tirar, esse apêndice pode romper, e se ele romper, né, extravasa fezes, o paciente pode ter uma sepse, né, uma infecção, né, uma disseminação de infecções em vários órgãos do corpo e com isso ele pode entrar em choque, em óbito. Então é importante essa condição. Pensando aqui no reto, ó, o que nós vemos? Então, vejam, o sigmoide ainda, né, cheio de vilosidades. Quando chega no reto, as vilosidades terminam,
Vejam que as tênias do colo, quando chega no reto, elas se fundem também e no reto elas abraçam o reto como um todo. Então aqui eu não tenho mais tênias também, porque as tênias se fundiram, né, as três, e abraçaram o reto como um todo. E aqui no final do reto nós encontramos o ânus. O reto, né, ao longo do intestino grosso, a gente vai reabsorvendo a água, né, das fezes. Quando chega no reto, essas fezes estão prontas para serem liberadas. E o ideal seria ter vontade para ir ao banheiro, né? E ao banheiro não ficar segurando. A gente tem, né, muitas vezes tem um pouco de vergonha, pouco fala disso, né? Dificilmente. Eu tô gravando essa aula para vocês agora. Se eu falar assim, pessoal, vou parar um pouquinho que eu vou ali fazer xixi, tá tudo certo. Se eu falar assim, galera, eu vou pausar lá rapidinho que eu vou ali fazer cocô e já venho, meu Deus, né? Capaz da galera pegar e fazer um gifzinho, né? O professor falou que vai fazer cocô. Como se ninguém fizesse cocô, né? Todo mundo faz, né? E o ideal é que fosse todo dia, claro que cada um tem o seu ritmo, mas a gente pouco fala sobre isso. Mas o que seria o correto? Deu vontade, para e vai fazer, porque as fezes, quanto mais tempo a gente deixa no reto, né, e no intestino grosso, mais desidratadas elas vão ficando, mais, né, secas e mais difíceis. E aí quando isso vira um hábito, muitas vezes altera a anatomia, né, a fisiologia da porção final do intestino grosso, e isso é um problema que muitas vezes se leva para a vida toda. Bom, existem três pregas transversas do reto aqui, tá? Até tem uma importância aqui quando a gente pensa nessa anatomia, porque essa segunda prega aqui mostra, elas são conhecidas também como válvulas de Houston, essa segunda prega mostra o que é cavidade abdominal, né, quando eu olho aqui internamente, e o que já está fora da cavidade abdominal. Significa que lesões acima, no reto aqui, né, rupturas do reto acima dessa segunda prega, não basta o cirurgião operar, né, por aqui mesmo. Ele vai ter que abrir a cavidade abdominal, porque isso extravasa fezes lá para a cavidade peritoneal. Agora, quando a lesão é distal, ou seja, abaixo dessa segunda prega, normalmente, né, não afeta a cavidade abdominal. Então dá para fazer uma antisepsia nesse local, né, uma sutura e antibiótico terapia aí só para paciente, né, não ter uma infecção. Mas enfim, isso aqui tem que falar mais com mais detalhes, né, lá na anatomia topográfica da pelve e do períneo, né, lá no sistema digestório, no sistema digestório que eu digo no ponto de vista não da anatomia, né, mas aqui a gente está falando só de anatomia, mas do estudo mesmo, né, do aparelho do sistema digestivo, né, em cadeiras um pouco mais avançadas. E aqui no finalzinho do reto nós encontramos o ânus. O ânus possui dois esfíncteres, tá? Assim como vocês vão ver que a uretra também possui dois esfíncteres. Um esfíncter, uma válvula, né, que a gente chama de esfíncter interno do ânus, e essa válvula que circunda, né, o ânus, ela é constituída por músculo de contração involuntária, ou seja, você não depende da sua concentração, não depende da sua atenção, não depende da sua vontade para que essa válvula se contraia. O sistema nervoso autônomo toma conta, ela se contrai, e enquanto esse esfíncter está fechado, a gente não defeca. Mas existe um outro esfíncter por fora, né, uma outra válvula que a gente chama de esfíncter externo do ânus. Também vai circundar completamente o nosso ânus. E o que esse esfíncter externo faz? Ele também mantém, né, ajuda na continência fecal, mas ele é um músculo de contração voluntária, ou seja, eu posso estar com muita vontade de ir ao banheiro, eu contraio esse esfíncter de forma voluntária e assim eu não defeco. É claro que o ideal, né, era isso não acontecer, deu vontade, né, você parar o que está fazendo e ir ao banheiro, nem sempre isso é possível, né, mas então vejam, esfíncter interno, contração involuntária, não depende da minha vontade. Esfíncter externo, contração voluntária. Eu posso contrair se eu quiser, ou eu posso relaxar se eu bem entender. Encerramos assim a terceira aula e nos vemos na próxima. Um grande abraço.